E aí, pessoal, como é que vocês estão? Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre o tratamento de água e de esgotos. É bom lembrar que na aula passada, que foi sobre separação de misturas, vocês entenderam alguns processos que são presentes para que você, numa empresa, possa estar separando materiais o quê? Heterogêneos, homogêneos. E na aula de hoje, a gente vai utilizar de uma separação também para que a gente possa ter uma água o quê? Mais limpa, mais potável, ou nesse caso do esgoto, tentar fazer com que ele se torne uma água de reuso, uma água que a gente possa utilizar para outra função sem ser beber ou tomar banho com ela. E veja só, antes da gente falar sobre tratamento de água e de esgoto, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte coisa. Consumo de água por nós humanos e coloquei organismo também. É, é bom lembrar que cada brasileiro, olha só esse dado, consome em média 5.559 mil litros de água por dia. É muita água. Se você pensar isso na zona rural, por exemplo, na produção de gado, é, a carne que a gente consome, ela tem cerca de 15,5 mil litros de água. Ou seja, aquele gado, aquela vaca, ela passou todo esse tempo ingerindo essa quantidade de água. Por que eu estou falando isso? O nosso consumo de água ele é extremamente alto, mas nem sempre a gente tem um cuidado com esse consumo. Se pensar em nosso corpo também, a água ela é essencial para o quê? O funcionamento do cérebro, coração, pulmão, fígado, sangue. 81% do nosso sangue é formado por água. A pele também tem água. Então você vê aí que para o nosso metabolismo, para o nosso sistema, a água é essencial. Equipamentos também possuem o quê? Água. Então a gente percebe que a gente tem um consumo muito grande e às vezes o descarte acaba sendo inadequado. E às vezes a gente não consegue reaproveitar essa água que foi gasta. E já que a gente está falando de problemas com o uso da água, pensa bem, casas, residências e indústrias, elas acabam liberando substâncias a céu aberto. Muitas vezes as pessoas estão morando em lugares inapropriados. Logo não vai ter o que? Saneamento básico, água encanada e uma rede de esgoto. Então o que, é que a gente percebe nessa imagem? Que com certeza está liberando em um rio, um lago, um riacho, e não vai só contaminar as pessoas, como também os animais que dependem daquela água, peixes ou até mesmo uma ave. Então isso é um problema muito grande. Agora, saindo do consumo que a gente tem da água, juntamente com os problemas de seu uso, a gente vai entender como é feito o tratamento da água. Então, antes de chegar à torneira das casas, a água deve ser o quê? Submetida a diversos tratamentos. Nessa primeira imagem, a gente vai perceber o quê? Que a gente tem uma manancial. Nesse caso, é um corpo de água, que ele pode ser um lago, um rio, uma represa. Essa água, ela por si só vai ter impurezas, micro-organismos que são prejudiciais à nossa saúde. Então, o primeiro ponto é fazer o quê? Com que essa água seja captada desse corpo e levada para uma estação de tratamento. Nessa estação de tratamento vai ter várias etapas que eu vou explicar para vocês, para que ela se torne o quê? Potável ou que a gente possa utilizar até para um banho. E logo após esse tratamento, ela sai dessa estação diretamente o quê? Para o reservatório de água, que aí você vai levar para diversas casas daquela cidade, daquela região. Outro ponto importante sobre o corpo de água, né, o manancial, é que essas vegetações, essas plantas próximas das bordas do rio, elas são muito importantes. São chamadas o quê? Mata ciliar, porque ela tem como função impedir que detritos, resíduos ou areia adentre esse rio. Uma vez que essa areia entra, né, sem essa mata, acaba deixando ele mais raso. Então a tendência é que esse corpo d'água desapareça. Agora sim, a gente vai entender como acontece as etapas dentro de uma estação de tratamento de água, ETA. Como vocês viram, a gente vai ter uma fonte de água, um corpo de água que ele vai estar o quê? Disponibilizando para a região. Então você vai ter uma bomba que vai puxar essa água e logo em seguida vai ter já a primeira adição, que é o quê? A gente vai ter o chamado coagulação. Nesse caso vai colocar sulfato de alumínio e cal para tirar as impurezas. Então a gente percebe aqui que é uma preparação inicial para que a gente possa seguir na etapa seguinte. Depois, vamos para o tanque de floculação, que é onde o que será agitado. Então, com isso, as partículas de sujeira elas vão se chocar e se unir, formando blocos mais pesados, que aí recebe o nome de flocos, e é mais fácil da gente retirar. No tanque posterior, vai ter o que a gente chama de decantação.
na qual a água fica em repouso. Esses flocos se formam no tanque anterior, se depositam o quê? No fundo e formam um tipo de lodo. Aí a gente vai ter aqui também o que a gente chama de filtração, que é um filtro de cascalho, areia e carvão, que vai tirar esses detritos. Por fim, você vai ter a cloração, né? A adição de cloro. O cloro ele também auxilia na retirada de micro-organismos e também ajuda na dentição. Ou seja, o esmalte do nosso dente ele fica um pouco mais fortalecido através do cloro. Claro, se usar em excesso, vai ter um efeito contrário. Então, essas são as etapas: coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e a fluoretação, né? A adição do flúor. Lembrando que essa desinfecção ela é feita o quê? Com o cloro, com a cloração. Aí vocês percebem aqui ó, que o depósito de cloro e flúor e por fim a água vai passar para uma válvula. Então a água tratada é bombeada para caixas em locais o quê? Altos da cidade, para que as pessoas tenham acesso a essa água que foi o quê? Tratada. E aqui é mais para ilustrar. Do lado esquerdo você tem um tanque de floculação, onde vai se formar os flocos, e decantação, que é o tanque onde esses flocos vão para onde? Para a parte de baixo, para que seja mais fácil, facilmente retirado, né? Através da filtração. Cascalho, alguns resíduos, detritos são retirados dessa água. Vamos ter o quê? O processo de filtração, que aí você já vai estar caminhando essa água o quê? Para que ela fique mais limpa. A desinfecção, que é com cloro e outros produtos, e a fluoretação. Vai adicionar flúor porque boa parte dessa água às vezes a gente usa para consumo, para escovar os dentes, para se banhar. Então, essa etapa aqui é crucial para que a gente não venha adoecer, né? Algum patógeno, ou seja, algum agente que venha gerar uma doença em nós. Só para recapitular, após a finalização da etapa, né, de tratamento, a água ela vai seguir ainda para uma análise laboratorial. Por quê? Lá vai ser atestados os padrões que vai identificar ela como potável ou não. Essa imagem aqui é só para ilustrar, novamente, algumas etapas que a gente pode perceber, né, a desinfecção, a floculação, a decantação, a filtração e também outros aditivos como o cloro, o sal. Tem outros elementos que colocam na água para que a gente tenha uma água mais pura. E, além disso, nas residências, quando a gente utiliza dessa água, através desses processos todos, vamos descartar água através de quê? Da rede de esgoto. Isso quando se tem, né? Então aí já vai ser outra parte da nossa aula, que é a Estação de Tratamento de Esgotos, ETE. Aí veja esse questionamento. E quando não há uma estação de tratamento de água, o que é que a gente faz? Até aqui a gente viu água tratada, as pessoas que, de certo modo, conseguiu uma água boa, tanto para consumir quanto para as suas necessidades diárias. E as pessoas que não têm isso, o que é que elas fazem? Vamos entender isso. Olha, nos locais em que a gente não tem uma estação de tratamento de água, ETA, tem outra forma de obter essa água, que é justamente rios, lagos nascentes, represas ou poços. Nesse caso, você não vai ter nenhum aparato ali de estação de tratamento, você vai simplesmente pegar aquela água na forma que ela já está. A gente vai ter três tipos de poços que eu trouxe para vocês. É o escavado ou cacimba, que ele é um poço que é mais raso, cerca de 50 metros. Só que tem um problema, ele é mais sujeito à contaminação. Por quê? Nessa parte do solo, essa parte mais próxima da superfície, é comum que a gente faça o quê? Construa fossas. Essas fossas vai ter muitas fezes, assim como também líquidos. Essas fezes podem contaminar, e a gente sabe que os coliformes fecais, eles podem gerar muita diarreia, que isso é um protozoário. A gente também vai ter a ponteira ou semi-artesiano, né? O poço artesiano ele é muito comum, ele é um pouco mais fundo, mas ele também está sujeito à contaminação. E o tubular? O tubular ele é mais profundo, você vai ter uma proteção sanitária bem maior, então você não vai ter contaminação nenhuma aqui de uma possível fossa. E a gente falou inicialmente dos problemas com a água. Agora vamos falar dos cuidados que devemos ter com a água. Mesmo quando a gente recebe água encanada, é bom a gente também filtrá-la. Por quê? Nem todo processo vai garantir que aquela água esteja 100% pura. Então, manter a água da caixa d'água sempre limpa, lavar e utilizar uma infiltração nos canos é essencial. Há também vários tipos de filtros. Tem os filtros mais robustos, né, mais antigos,
aqueles que se utilizam também em pote, como filtros mais especializados, mais tecnológicos, que você adapta ele na sua torneira. E outra saída, quando você não tem nenhum recurso, é ferver a água. Quando você ferve a água, você está matando diversos micro-organismos que possam vir o quê? A te atingir. Então, essa é uma saída muito boa para quando você não tem dinheiro para investir em um filtro, por exemplo. Já a respeito do tratamento de esgoto, o ETE, veja só, a água que foi usada no banheiro, na cozinha, na limpeza, deve ser descartada. E agora? Pelas leis de saneamento básico, ela deverá ou deveria ser conduzida por encanamentos, para que formasse o quê? Uma rede de esgoto, até uma estação de tratamento. Mas veja, essa imagem ela já fala por si só. As pessoas elas estão em lugares que nem sempre vai ter um saneamento básico, elas não vão ter dinheiro, o governo, as políticas públicas nem sempre vão favorecer boa parte da sociedade. Então, o tratamento de esgoto ele é necessário sim para evitar a poluição e contaminação das águas, mas nem todo mundo consegue esse direito. E lembrando, direito é uma coisa que não deve ser violado. E todo mundo deveria poder consumir uma água pura. Assim como a gente entendeu algumas etapas no tratamento de água, a gente vai entender como acontece no tratamento de esgoto. Vamos entender essa imagem primeiro. A gente tem uma cidade, nessa cidade ela tem uma rede de esgoto. É uma cidade que realmente se preocupou com políticas de saneamento básico. A gente vai ter o que a gente chama de grades que retém lixo ou outros materiais. Como se fosse uma peneira. Então aqui já começa a filtrar o esgoto. Depois a gente vai ter terra e areia que são depositados aonde? Numa caixa de areia. Logo, o lodo vai ficar em outro tanque. Aí esse lodo, ele é matéria orgânica que se deposita no fundo do tanque. E você chega no tanque de decantação, que aí vai começar os processos de desinfecção ou desinfectação, como também adicionar alguns produtos para que a gente possa tirar essas impurezas. Lembrando que essa água do esgoto ela não é para consumo. Consumo assim, você beber, mas sim para utilizar ela de outra forma. Aí aqui na fase líquida do esgoto, a gente vai agitar ela e ela vai passar por outros processos. É bom lembrar que o lodo, ele pode ser tratado e aproveitado o quê? Como um biodigestor, ou seja, vai gerar energia. E após o tratamento, o líquido pode ser sim despejado no rio, porque agora ele já foi praticamente descontaminado. Claro que a água do esgoto ela não vai ser 100% descontaminada, mas ela pode sim voltar para o ambiente, porque a gente sabe que o ambiente em si ele consegue promover essa pureza. Mas se a gente só lançar substâncias, metais pesados, isso fica impossível. E quando não há coleta desse tratamento de esgoto, ou seja, esse esgoto não tem uma estação para dar conta. Nesse caso, em locais que não existe o sistema de esgoto, a gente tem a opção que das fossas, tanto a séptica quanto a seca. A fossa séptica, ela é um tanque subterrâneo, como vocês podem aqui visualizar, de concreto e impermeável. A parte sólida do esgoto, ela chega até a fossa e vai sofrer o quê? Decomposição. Isso por bactérias, por fungos, para somente assim transformar-se em um líquido que é levado de um cano para o quê? O semidouro. No semidouro, aí sim, ele vai ser reaproveitado no solo, porque já tirou as impurezas. Mas lembrando que é todo um processo, a decomposição ela tem que ser completa. E já na fossa seca, a gente utiliza o quê? Buracos no chão de 2 a 3 metros de profundidade e 1 metro de diâmetro, onde podem ser lançadas as fezes e a urina. É importante ressaltar que não utiliza água, porque a fossa ela não pode ser feita em locais em que, ao cavar o buraco, seja encontrado água. Então, ela também depende desse processo de decomposição e ela também acaba sendo útil para quem não tem um sistema de esgoto, né, uma estação de esgoto para tratar desses problemas. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau!